Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa, ficarei curado. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga,
Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a criança estava. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, você que de casa nos acompanha, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum. E nós vemos na liturgia da palavra o quanto Deus nos ama. Ele quer apenas a vida. Deus criou o homem para ser incorruptível. Pelo seu Filho, salvou-nos da morte. Eis porque lhe damos graças em cada Eucaristia, em todo momento da nossa vida. Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. E isto nós podemos acompanhar ao longo do Evangelho de hoje, quando nos traz esses 2 relatos de uma mulher que há 12 anos sofria de uma grave hemorragia e de uma criança que aos 12 anos havia morrido. No Cântico dos Salmos, nós vemos a profissão de fé, ou melhor, podemos fazer a nossa profissão de fé, porque Deus recebe e acolhe toda a nossa oração contrita, principalmente neste tempo a qual nós estamos passando. A nossa oração toca o coração de Deus, porque ela brota do mais profundo do nosso ser. O livro da sabedoria, a ser na primeira leitura, foi um livro composto antes da vinda de Jesus, mas é um livro carregado da suavidade do Senhor. A sua doutrina é leve, é doce, mas nos chama a atenção para aquela justiça que está em Deus, para aquele amor reservado em Deus, para aquela eternidade que nós já aqui nesta vida alcançamos em Deus. Este anúncio, a qual nós ouvimos, deve ser proclamado por nós com toda a força, com toda a fé, porque vem contradizer ideias contrárias de que Deus é um Deus da morte. Ao contrário, Deus é aquele que nos quer e nos reserva para a vida. E como nós ouvimos, pelo pecado, a morte entrou no mundo, mas Deus vai nos recriando no seu amor.
ao passo em que todos nós somos convidados a rendermos graças e a humanidade inteira é modelada à sua imagem. Somos novamente renovados à imagem e semelhança do nosso Deus, que é amor. Ele restaura a vida quando esta está em perigo, por motivo de querer um ou outro apagar. E Deus vem e reacende em nós a chama do amor divino. Vivos, vivificantes somos nós, e assim nós podemos contastar, quando buscamos em Deus aquela graça que nos leva além de onde nós estamos. E é isto que nós cantamos no Salmo, quando respondíamos à primeira leitura. E assim o Salmo exprime uma experiência de alguém que diante de Deus eleva o seu louvor, o hino de gratidão. E isto nós já proclamamos em vista daquilo que Jesus é para nós, vida e ressurreição, dom da eternidade. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vamos ver este pedido que ele faz em favor de Jerusalém. E ali ele faz um apelo para aquelas igrejas que estão lá na Grécia, para ajudarem a igreja que está em Jerusalém. Pois assim nós vemos as primeiras comunidades cristãs, e isto desde os Atos dos Apóstolos, que praticavam a entreajuda, a partilha, não apenas entre os seus membros, mas também entre as comunidades, principalmente aquelas mais necessitadas. O apóstolo Paulo solicitou, neste sentido, a igreja que estava na Grécia que ajudasse a igreja que está em Jerusalém. E Paulo justifica que esta ação de partilhar pela generosidade é uma ação mesma de Cristo. Este é um modelo pela qual toda a igreja deve se colocar a serviço do reino, o reino de Deus. E nós vemos que no Evangelho em Marcos, Jesus anuncia este reino de uma forma simples, mas de uma forma que toca o nosso coração. Jesus percorre todo o tempo as cidades e lugares para estabelecer a paz, o amor, a acolhida, ser curado. Foi o que nós ouvimos da boca de Jesus. E este imperativo tem algo de afetuoso para com aquela primeira mulher que sofria há 12 anos com uma forte hemorragia. Este ser curado aparece também como uma contestação de fé. Ela tinha fé que se ao menos tocasse a orla do seu manto, ela ficaria curado. De contrapartida, nós vemos o levanta-te, quando ele chega na casa de Jairo, e todos dizem, antes dele mesmo se dirigir à casa do chefe da sinagoga, disseram, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus vai até a casa de Jairo, não mais com aquela multidão que o seguia, mas simplesmente com Jairo e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e se dirige à comunidade. Ao chegar lá, ele diz, a criança não morreu, mas dorme, e ordena que ela se levante. A palavra evoca a ressurreição, o novo surgir da vida, o amor divino que nos coloca de pé. Jesus pede ao pai da jovem apenas uma coisa, basta que tenhas fé. A transformação pela fé é algo que nós devemos buscar a cada instante, porque a fé facilita e solicita a nossa adesão a Jesus. A fé de Jairo
a fé daquela mulher, a fé de Pedro, a fé de Tiago, a fé de João. A nossa fé, a tua fé, deve ser algo colocado diante do Senhor. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, devemos continuar com a nossa vida a anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Boa Nova. Se nós também, no silêncio que nos cerca, professar a nossa fé diária, nós iremos compreender melhor o que nos diz Jesus, pelo exercício da escuta, através da sua palavra, através daquelas orações que você e eu fazemos diariamente, para se nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Certamente, todos nós ficaríamos melhor se a nossa fé fosse proclamada, se a nossa fé fosse testemunhada, em meio àqueles meios que nos diz que é tempo de morte, e nós falamos de vida. Que a tua fé seja viva, que o teu testemunho seja mesmo aquele dado por Jesus, em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio à grande multidão, e ele ouvia atentamente todos que vinham ao seu encontro. Basta ter fé, a tua fé te curou. Assim somos convidados a ter fé. Que Jesus nos abençoe e que Jesus aumente e purifique a nossa fé. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Professemos